Olá, então, alunos do segundo ano. Eu vou fazer esse vídeo aqui para a gente gravar, para falar um pouquinho a correção da nossa atividade sobre ciências humanas, né? Então, eu dei um texto sobre as ciências humanas e depois a atividade. Então, né, de acordo com o texto, né, que vocês leram, eu fiz algumas questões, tá? Então, dando uma resumidinha, né, a gente começa a estudar, nós estávamos estudando filosofia da ciência e a gente chega no ponto das ciências humanas, né? O que são as ciências humanas? Diferente das ciências naturais, né, que são ciências que elas são passíveis de observação. Tu quer observar como é que se comporta a água, né, quantos graus a água ferve, a evaporização da água, tu quer descobrir como é que a chuva, né, o que acontece com a chuva, sobre as árvores, as pedras, os minerais, né? É uma lei. Né? No momento que começou a se estudar o ser humano, essa lei muda, né? Porque o ser humano não é passível dessa observação estática. Não estática porque a natureza não é estática, né? Não seria a palavra. Mas o ser humano, enquanto um ser vivo que produz cultura e pensa, ele é diferente, né? Então, não vai ter os mesmos resultados, né? Por exemplo, a gente vai observar. Vamos ver o que acontece com a água. Tu bota água para ferver, ela vai ferver a 100 graus sempre, né? Agora tu pega seres humanos que são diferentes, ou até o mesmo ser humano, e vai botar a mesma experiência, ele não vai responder da mesma forma. Então, por isso que as ciências humanas é considerada diferente das ciências naturais, porque o objeto é o ser humano. Então, é basicamente sobre isso que a gente estuda, né? Sendo a filosofia ainda uma ciência humana, então por isso que a gente estuda essa diferença, né? Porque a gente não estamos na matemática onde tu vai somar 2 mais 2 e é 4, né? A filosofia não é assim. Então, a filosofia, por ser tratada de seres humanos, né? Ela vai ser passível de outras leis, tá? Então, esse é o tema principal. Então, a primeira pergunta, né? Qual o objeto das ciências humanas? Então, no texto ali tem, né? O objeto das ciências humanas é o ser humano, né? Diferente das ciências naturais, que é a natureza como um todo. Né? Então, é diferente, né? Fale um pouco sobre ele, eu pedi, né? O ser humano é um ser que produz cultura, isso é importante de dizer. E a cultura vai transformar. O ser humano, de há muito tempo atrás, era de um tipo, né? Hoje é outro. Há um tempinho atrás, não muito, nós não tinha já tanta tecnologia, computadores. Então, o ser humano vai mudando, né? Então, tu vai pegar um adolescente de 1990, ele vai ser bem diferente de um adolescente de hoje, porque o mundo mudou. Ele tinha outros comportamentos, né? Ele não tinha internet. Hoje todo mundo tem celular e tá falando com os amigos. Agora tá mudando mais ainda, do ano passado pra cá, né? Eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês, né? Ano passado eu estaria na sala de aula, fazendo atividade, conteúdo. O que vai acontecer no futuro? A gente não sabe. Então isso é ser humano se manifestando na vida, produzindo cultura, mudando a história, né? Então essa ciência, ela precisa ter outra forma de ser analisada, que não seja tão rígida e tão fechada como as ciências naturais, tá? Então seria isso, dar uma faladinha sobre o ser humano, né? E a segunda pergunta que eu fiz para vocês, né? A partir de quando se percebeu que os fenômenos humanos exigiam tratamentos específicos? A partir de quando? Bom, o ser humano como objeto científico aparece apenas no século XIX. Anteriormente era apenas estudado pela filosofia. Neste período, as ciências matemáticas e naturais estavam estabelecidas e já definiam a ideia de cientificidade, né? Então, teve um tempo que não se estudava muito, assim, comportamentos humanos, cultura, fenômenos humanos, né? Os cientistas estavam voltados, assim, enquanto viam o ser humano, eles viam o corpo, a parte biológica, né? Não tinha muita questão psicológica, né? E a filosofia começava a estudar mais no sentido do que era, né? O ser humano, o que era a sociedade, mas não tanto fenômenos, assim, individuais de cada um. Isso foi surgir depois. Tá? A outra pergunta é por que as ciências naturais são insuficientes para investigar o ser humano? Por que vocês acham, tá? Pessoal, eu tô falando as respostas, mas é importante, assim, vocês refletirem nisso, porque isso faz bem parte da filosofia, né? Vai mostrar bem qual é a diferença entre as ciências naturais e a filosofia, né? Então, os fenômenos humanos, né, eles têm esse tratamento diferente. Então, ele vai falar de dois pensadores que foram influentes na sociologia, né, que trouxeram essa ideia, né, que o ser humano era diferente, porque o ser humano ele tem a capacidade de criar, de transformar,
né, e de transcender. Então, por isso que ele merece, né, esse cuidado, esse olhar especial, né? E as ciências naturais, elas são insuficientes porque elas examinam coisas estáticas, né, coisas que são passíveis de observação, né? Não são estáticas, porque, por exemplo, os animais não são estáticos, mas eles são passíveis de observação, eles vão ter o mesmo comportamento, né? Tá mudando também, né? E depois eu digo, por pesquise quais as principais áreas das ciências humanas, né? Dei uma dica ali de link, que é a sociologia, psicologia, filosofia. São essas ciências que se ocupam de estudar, né? A antropologia, a história, a criação do ser humano, né? Do ser vivo. Então, por isso que a gente está estudando isso, porque a gente está na filosofia, né? Então, começa a analisar o ser humano enquanto um ser co-criador do mundo que pode transformar a sua cultura e a sua realidade em volta. Tá? A gente vai seguir estudando um pouco de ciências humanas, né? Vai fazer um trabalho, mas a gente vai a partir da aula que vem. Então, essa aula vai ser dedicada a essa correção. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, tá? Eu tô corrigindo os trabalhos ali. Quem não tá fazendo, vai botando em dia, entra em contato pra gente poder conversar, certo? Qualquer dúvida é só perguntar.